Olá, você está assistindo o Sob a Sombra do Medo, um videocast produzido para a disciplina de narrativa transmídia e storytelling para o jornalismo do curso de jornalismo da FURB. Eu sou Gustavo Reiter, estudante do 7º semestre de graduação, e hoje estou com meus colegas Vitor Guerreiro e Isabelle Bittencourt Alves. Imagina que você sai de casa para amanhã para trabalhar. Antes de dobrar a esquina, você verifica se um certo grupo está lá e se você pode passar. Você evita um caminho porque sabe que tem uma certa facção naquele território. Você não comenta certos assuntos em público, você deixa de denunciar situações graves por medo de represália. Não pode comprar nenhum botijão de gás, um serviço de internet, um serviço de luz, sem ser aquele oferecido pela facção ou pela milícia, mas que custa o dobro do preço do mercado. Essa é a realidade de quase metade dos brasileiros. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgada em maio deste ano, mostrou que 41,% da população com 16 anos ou mais reconhece a presença de facções ou milícias no bairro onde mora. Estamos falando de cerca de 68,7 milhões de pessoas convivendo no dia a dia com o poder territorial do crime organizado. Esse dado assustador é o ponto de partida do nosso videocast. Hoje vamos analisar o filme Vitória, lançado em 2025, em diálogo com reportagens recentes que mostram como o crime organizado se expandiu no Brasil. E vamos discutir o que o audiovisual nos ensina sobre a realidade que o noticiário cotidiano muitas vezes só consegue recortar. Vitória ela parte de uma história real. O roteiro é baseado no livro-reportagem do jornalista Fábio Guzmão, Dona Vitória Joana da Paz, que documenta a trajetória de uma mulher que viveu dentro de uma comunidade dominada pelo crime organizado e ela precisou aprender a negociar a própria sobrevivência para continuar morando na mesma casa, para continuar tendo a mesma rotina dentro daquele território que tinha sido pegado pelo crime organizado. Então a narrativa ela vai falar sobre as pessoas comuns tentando manter a vida dentro de uma estrutura do poder que o Estado ele não está mais conseguindo combater. O filme de Andrusha Waddington tem o mérito fundamental de recusar o espetáculo. Não é um filme de ação. A violência, quando aparece, se mostra como consequência dos atos criminosos e da ordem social vigente naquela comunidade. Isso é importante porque coloca o espectador diante de um incômodo que o thriller policial normalmente recusa. Como uma sociedade inteira aprende a conviver com um poder paralelo, quem aceita, quem resiste, quem colabora? Essa pergunta ecoa em muitos trabalhos que mapeiam esse tipo de território. Cidade de Deus, por exemplo, mostrou como 2 gerações de jovens dentro de uma favela carioca eram tragadas por uma lógica de violência sem que o Estado aparecesse como alternativa real. Mais de 20 anos depois, Vitória mostra como o problema não ficou confinado às favelas das capitais. Ele se interiorizou, se sofisticou e se institucionalizou. O documentário Territórios sob o domínio do crime do Globoplay e a série Os Donos do Jogo da Netflix de 2025 também complementam esse painel. Eles demonstram que o crime organizado hoje tem estrutura de empresa, tem divisões de função, tem CNPJ, tem controle logístico e estratégia de expansão territorial. O que o cinema faz e que o noticiário raramente consegue é dar o rosto a quem vive sobre esse domínio. A pesquisa Datafolha que mencionamos vai além dos números 41%. Ela revela algo que os acadêmicos já chamam de duopólio da violência, uma situação em que o Estado e o crime organizado coexistem na ordenação da vida cotidiana, cada um com suas regras, seus territórios e suas formas de controle. Para 61,4% dos entrevistados, o crime organizado influencia muito ou moderadamente as decisões e as regras de convivência no bairro onde moram. O relatório descreve que a presença do crime num bairro não se traduz apenas em risco de ser vítima de violência. Ela se traduz na restrição da circulação,
no medo, na autocensura. As pessoas deixam de sair à noite, mudam de trajeto, tiram o celular do bolso antes de entrar num bairro, pedem permissão para entrar e sair de ruas que moram a vida inteira praticamente. Então o medo, ele alterou a rotina de 57% dos brasileiros nos últimos 12 meses. E o fenômeno deixou de ser concentrado nas grandes capitais. Facções que nasceram no Rio de Janeiro e em São Paulo, como Comando Vermelho e o PCC, expandiram suas atuações para cidades medianas e pequenas, usando rotas logísticas, alianças com grupos locais e a dinâmica do sistema prisional como vetor de crescimento. Infelizmente, já temos um exemplo concreto e recente disso. Veio à tona em maio deste ano, numa reportagem do Fantástico. A cidade do Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba, é controlada por uma facção comandada a partir do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, a mais de 2.000 quilômetros de distância. A facção instalou câmeras clandestinas, chamadas pelos investigadores de besouros, em postes, árvores e entre outras estruturas da cidade. Com esses equipamentos, monitoram em tempo real a movimentação de rivais, de moradores e das forças de segurança pública. Mas o dado mais perturbador da reportagem, ela vai além do monitoramento físico. As investigações apontam que a facção teria se infiltrado na gestão pública municipal. Então, os últimos 4 prefeitos de Cabedelo estão sendo investigados em apurações relacionadas ao crime organizado. O prejuízo estimado aos cofres do município chega a 270 milhões de reais. O delegado da Polícia Federal da Paraíba foi direto ao definir a situação. A cidade vive um colapso institucional. Esse é exatamente o cenário que Vitória narra de dentro. Não como exceção, mas como regra de convivência que se impõe onde o poder público abandona o espaço. Para entender por que o crime organizado tem tanta capacidade de expansão, a gente precisa falar de uma coisa muito importante: o dinheiro. Desde 2022, as organizações criminosas no Brasil faturam 347,8 bilhões de reais, segundo o estudo realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em fevereiro de 2025. Em maio deste ano, o governo federal lançou o programa Brasil contra o Crime Organizado, com investimento previsto de 11 bilhões de reais. Mas o crime fatura 30 vezes mais do que o governo planeja investir. O pacote está organizado em 4 eixos: asfixia financeira das organizações criminosas, fortalecimento da segurança no sistema prisional, qualificação da investigação de homicídios e combate ao tráfico de drogas. Entre as medidas, a criação de uma força integrada de combate ao crime organizado nacional para operações interestaduais, um Centro Nacional de Inteligência Penal e a Rede Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Armas. São medidas importantes, mas precisam ser avaliadas com cuidado. A segurança pública no Brasil tem um histórico de programas anunciados com cifras expressivas que não chegam à ponta. A pergunta que precisa ser feita é: que parcela desse investimento vai para a prevenção social? Porque o crime organizado ele não recrutou 68 milhões de brasileiros para o medo só porque ele é violento. Ele recrutou porque ocupou os espaços que o Estado deixou vazios: saúde, educação, habitação e geração de renda. Vitória inverte a lógica que o cinema costuma usar para retratar esse tema. Dona Nina, interpretada por Fernanda Montenegro, não se resigna, não negocia e não se adapta ao poder paralelo que toma conta da ladeira dos Tabajaras, diante da janela de sua sala. Ela compra uma câmera e passa a registrar tráfico, homicídios e extorsão, acumulando provas que a polícia ignorava. O que o filme mostra é que esse gesto nasce da recusa de uma mulher de 97 anos em aceitar que aquele espaço não é mais dela. E quando balas perdidas atravessam seu apartamento, filmar deixa de ser só uma denúncia e passa a ser a única forma de resistência que ela ainda tem. As gravações resultaram na prisão de mais de 30 pessoas, entre traficantes, moradores e policiais militares. Ela precisou entrar para o programa de proteção à testemunha e nunca mais voltou para casa. Então, o que uma política pública consequente precisaria contemplar, além do eixo repressivo? 3 dimensões que raramente entram no centro do debate. A primeira é a presença efetiva do Estado nos territórios dominados pelo crime, não só com policiamento, mas com serviços públicos de qualidade.
A segunda é a inteligência institucional, que permita monitorar como as facções se financiam, que mercados ilegais elas infiltram, como o caso de Cabedelo demonstra com clareza. E a terceira é o investimento em mecanismos de proteção para quem vive sob esse domínio e quer sair, incluindo programas de realocação, acompanhamento psicossocial para as vítimas e testemunhas. O cinema, neste contexto, educa, ao tornar visível que as estatísticas não conseguem transmitir a experiência subjetiva de viver com medo como rotina. Um dado que diz que 35% das pessoas deixaram de sair à noite é importante, mas uma cena que mostra que ao ver passos atrás de você, e celular e calcular se pode ou não continuar andando, atinge uma camada que o número não alcança. E quando essa cena é baseada em fatos reais, documentada por um jornalista como Fábio Guzmão, ela deixa de ser ficção e passa a ser um instrumento de consciência pública. Vitória não termina com resolução e provavelmente não poderia terminar justamente porque a história que o filme conta não terminou. Ela está acontecendo agora em Cabedelo, no Complexo do Alemão, em cidades médias do interior que nunca apareceram no mapa do crime organizado, mas hoje tem facções estabelecidas e câmeras de monitoramento clandestinas na rua. O audiovisual não vai resolver o problema da segurança pública, mas ele pode mudar a forma como uma sociedade entende o problema que precisa enfrentar. Entender é o primeiro passo para exigir respostas que vão além do anúncio do pacote em ano eleitoral. Se você quer se aprofundar mais sobre o tema, recomendamos o livro Dona Vitória Joana da Paz, escrito por Fábio Guzmão e que inspirou o filme Vitória. No audiovisual, vale a pena assistir o documentário Territórios, sobre o domínio do crime, disponível no Globoplay, que faz um retrato da expansão do crime pelo Brasil. Na Netflix, a série Donos do Jogo, de 2025, mergulha no submundo do jogo do bicho e das facções no Rio de Janeiro. Já a Irmandade, de 2019, coloca em cena o dilema de quem tenta se manter íntegro dentro de um sistema que não facilita isso. E para quem ainda não viu, Cidade de Deus, de 2002, continua sendo uma referência obrigatória para entender como a violência e a pobreza se retroalimentam no território brasileiro.